Olá, seja bem-vindo ao canal que cuida do coração do seu negócio. Eu me chamo Beatriz Machinique e hoje eu estou aqui para falar com você que achou que era só abrir as portas do seu escritório e ficar rico. Tem algumas coisinhas que você precisa fazer a mais. Quando eu falo do pilar financeiro, eu gosto de separar isso em três bases: base operacional, gerencial e precificação. Muitas vezes nós queremos estruturar a precificação do nosso escritório, mas você acaba formando o preço de uma maneira errada, porque você não tem a organização básica das suas finanças. Então a primeira coisa que você precisa fazer é saber quanto custa o teu negócio, quanto custa a tua equipe jurídica, a sua estrutura. Qual é o ponto de equilíbrio do seu negócio? O que é o ponto de equilíbrio? É quanto você precisa faturar no mínimo para pagar custos e despesas. Você precisa estruturar o teu fluxo de caixa, o teu contas a pagar e receber, ajustar o que nós falamos de ciclo financeiro, que é você casar as maiores saídas com as maiores entradas. Quando você fecha uma proposta com o cliente, você passar a ele as opções de data de pagamento, para que dentro do teu fluxo de caixa você receba a tua receita antes de pagar as suas despesas, porque às vezes acontece o inverso. Então, nessa estruturação operacional, o teu olhar vai estar no resultado financeiro, ou seja, na gestão do fluxo de caixa. Você tem 2 quinzenas no mês, então você organizar para que as suas despesas ocorram na segunda quinzena e as maiores entradas na primeira quinzena, vai diminuir a tua necessidade de capital de giro, porque muitas vezes eu fico com um descompasso ali no fluxo de caixa. Outra estruturação importante, que é o que eu chamo da base gerencial, é você trabalhar numa apuração de lucro, né? Ou seja, a receita menos custos, despesas, a área de staff, custo estrutural. Você também comparar que custo e que despesa está representando mais do teu faturamento. Muitas vezes eu tenho uma estrutura muito cara e isso vai sobrecarregar o meu preço. Porque quando eu passo uma proposta para um cliente, o preço naquela proposta precisa ser suficiente para pagar custos, despesas, a minha estrutura e ainda gerar uma margem de lucro. Quando a tua estrutura ela é muito cara, ela vai onerar o seu preço. Então você precisa analisar isso também, analisar os números. E por último, nós vamos estruturar o pilar da precificação. Como que nós vamos estruturar? Calculando qual é o custo de 1 hora de trabalho da tua equipe jurídica, qual que é o custo de um processo, seja uma carteira de volume, de massa, ou um processo que eu chamo de contencioso especial, que você só vai receber lá no êxito, e principalmente, você construir uma tabela interna de preços. Para que isso? Para que você tenha referência de precificação quando você for elaborar uma proposta para um cliente. A última dica que eu quero te dar dentro desse pilar de precificação é que você trabalhe com 5 níveis de margem de lucro. Em que sentido? Sim, você vai ter um preço onde você tem 5 opções de lucratividade. Por quê? Existem fatores que interferem na precificação e não necessariamente aumentam o seu custo. Por exemplo, você pode ter 2 contratos iguais, onde você vai usar a mesma equipe, ou seja, você vai empenhar o mesmo custo e despesa, só que um trabalho tem maior complexidade que o outro, um trabalho tem risco, ou seja, aonde que eu repasso esses fatores na precificação para o meu cliente? É na margem de lucro. É por isso que eu vou trabalhar com 5 níveis de margem de lucro. E esses influenciadores da margem, né? Você pode ler um pouco mais sobre isso nos meus livros, sobre precificação e finanças. Esses influenciadores vão te direcionar se você vai trabalhar com a sua margem 1 ou se você vai trabalhar com a sua margem 5. Ou seja, né, o financeiro, que é o coração do seu negócio, ele interfere em todas as áreas. Se ele não estiver bem, as outras áreas logo serão afetadas. Não tem como formar preço de uma maneira assertiva sem você estruturar, primeiramente, o operacional e o gerencial do seu negócio.
Ou seja, você organizar os números de uma forma que você tenha controle, mas que esses números também possam direcionar a sua banca e o seu negócio de uma maneira estratégica. Até a próxima e você pode acessar o link abaixo para adquirir um dos livros, né? Honorários advocatícios, diretrizes e estratégias para formação de preço e também o valorização dos honorários advocatícios, o fortalecimento da advocacia através da gestão. Não deixe de se inscrever no nosso canal e você pode também encontrar a nossa página no Instagram, Precificação e Finanças na Advocacia, e também no Facebook.